Dependemos da Tua graça, Senhor. Sem o Teu amor, sem o poder do Teu Espírito Santo nos convencendo, tocando o nosso coração, abrindo a nossa mente, o nosso coração, nos convencendo, Pai. Sem o poder do Espírito Santo, sem a Tua graça, tudo isso aqui será apenas discurso, Senhor. Sem a Tua graça, Senhor, a compreensão que tivemos pela manhã da necessidade do evangelismo irá se apagar da nossa mente, Senhor. Por isso, nós suplicamos pelo Teu amor, Senhor. Por isso, nós suplicamos para que o Senhor, mais uma vez, nos atenda e abra o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós precisamos, Pai. Amém e amém. Irmãos, antes da gente começar, eu me programei aqui para nós tratarmos esses temas de modo mais basilar, mais denso na parte da manhã, e na parte da noite ser mais prático. Eu acho que está em cima da cama. A última vez que eu vi estava lá, não sei se... Então a ideia é que esse momento seja mais didático mesmo, mais prático, tá? E eu farei o máximo esforço para duas coisas: passar isso com clareza e rapidamente, e para não mirar com esse bip que toca de 1 em 1 minuto. Mas Deus vai dar graça para isso. Amém. Os irmãos que estão aqui presentes sabem, é do alarme. Talvez a estabilidade de energia está dando esse alarme. Então a gente viu pela manhã a ideia da necessidade do evangelismo. E hoje, agora à noite, eu quero pensar com os irmãos a respeito da mensagem, a mensagem do evangelismo. Amém? E algo a respeito da mensagem do evangelismo. Ora, o evangelismo é o quê? É o anúncio do evangelho. Amém. Glória a Deus. A palavra está entregando, né? E todos os irmãos já ouviram essa pergunta mais de uma vez nessa igreja. Já ouviram essa pergunta mais de uma vez na igreja. O que é o evangelho? Entendem? Já foi sugerido: leia o que é o evangelho do Greg Gilbert. Leia Deus é o Evangelho do John Piper. Leia o Deus Pródigo do Tim Keller. E a ideia dessa monte de leitura que é dada, a ênfase que se dá no Evangelho, nas pregações, é para que nós possamos compreender, crescer cada vez mais na compreensão do Evangelho. Então, todos nós sabemos essa máxima de divisão em 4 capítulos de Deus, homem, Cristo, resposta. Amém? Amém? Amém, né? Essa ideia de Deus, homem, Cristo, resposta. Deus como Criador, santo e justo. E se Ele é Criador, Ele deve ser adorado. Ele é santo, Ele é justo. O homem com a sua corrupção herdada do pecado, com a culpa herdada do pecado. Cristo em sua morte substitutiva na ressurreição. A resposta que se deve dar a esse evangelho é fé e arrependimento. Então, nesse aspecto, não há dúvidas, amém? Amém? Irmãos, não me assustem, senão vou ter que mudar a mensagem. Nesse aspecto não há dúvidas, amém? Amém. Deus, homem, Cristo, resposta. Se você tem dúvidas ainda, livretinho do Paul Washer, malha lá, irmão, tá 30 paginazinhas, é rápido. Ele vai trabalhar bem essa estrutura mesmo. Quando eu falo a respeito então de tratar hoje sobre a mensagem do evangelismo, quero falar sobre como apresentar essa mensagem do evangelismo ao não crente. O evangelho, meus irmãos, ele precisa de tradução. O evangelho precisa de tradução. O evangelho é poderoso? É poderoso. Há dúvidas de que o evangelho é poderoso? Não há. O evangelho é poderoso para transformar qualquer coração, mas ele precisa de tradução, irmão. Tanto linguística quanto cultural, de contexto. Ora, se o evangelho não precisasse de tradução, bastávamos voltar a ler os textos em latim, ou melhor ainda, voltarmos a ler os textos em hebraico, aramaico e grego.
E aí o poder da mensagem do evangelho se encarregaria de tocar os corações dos crentes. Então não é só a mensagem. Você pode saber muito bem, Deus, homem, Cristo e resposta. Mas nós precisamos pensar sobre a maneira de entregar essa mensagem para um não crente. Os irmãos estão me acompanhando? Bem? Antes da gente seguir aqui, eu me lembro de uma frase muito importante do E.M. Bounds. Tem um livro, ele é um metodista e ele tem um livro chamado O Poder da Oração. Ele começa dizendo que Deus, ele unge pessoas, ele unge homens e não métodos. Amém? Deus unge homens e não métodos. Deus usa homens e não métodos. Ele pode usar os métodos, mas ele usa através de homens. Por que eu lembro dessa frase agora e por que é importante citá-la, mesmo não estando aqui no nosso esboço? Porque ao dar essas sugestões práticas da nossa atuação como evangelistas, eu não quero engessar o evangelismo, mas talvez você nunca tenha pensado por onde começar. Então eu quero te dar o beabá para você começar a caminhar nessa prática de evangelismo. Amém? Você fala assim, cara, legal, eu quero falar do evangelismo. Poxa, eu vi ali de manhã, eu entendi a responsabilidade, só o evangelho é a única resposta. Olha o tanto de pecador indo para o inferno. Olha como está acontecendo tudo isso. Que caos esse mundo que não louva ao Senhor. A mensagem do evangelho é o único meio de salvação. Glória a Deus. Nós entendemos que não há outra oportunidade. Se morrermos é só uma chance. Nós entendemos que esse é o mandamento. Glória a Deus. Mas e agora? Para onde a gente vai? Então eu quero tratar isso com os irmãos nessa noite. Amém? Bem didático, irmãos. Bem didático. A primeira frase, se você quiser conversar com alguém, chamar atenção para algo sério. Sugestão de 2 frases para você começar. Se você for abordar alguém na rua, se você for entrar num assunto mais tenso, a primeira frase você pode começar, e eu vou dar assim mesmo. Se você quiser anotar, anote, entendeu? É o beabá mesmo. Você pode começar dizendo assim: posso te fazer uma pergunta interessante? Isso vai despertar já um interesse para o cara prestar atenção na próxima pergunta. Ou eu posso fazer uma pergunta difícil para você? Bem, se está no pão, aqui na fila do pão, e você pode começar a fazer essa pergunta. Isso desperta a curiosidade e faz com que as pessoas pensarem mesmo antes que a pergunta seja feita. Já traz uma seriedade para a pessoa. Peraí, vou prestar atenção no que ela vai falar agora. Isso é importante, tá? Porque às vezes a gente começa a falar com alguém, vem aqui, isso, e a pessoa não preparou o coração, sabe? Mas onde que ele está querendo chegar? O que está acontecendo aqui? Então só essa sugestão, posso fazer uma pergunta interessante, eu posso fazer uma pergunta difícil, vai já despertar a pessoa para prestar atenção, vai vir alguma coisa aí. Então, depois de você chamar a atenção dessa pessoa, você pode fazer alguma das perguntas que virão a seguir. E essas perguntas vão ajudar vocês a conhecerem as crenças espirituais das pessoas. Isso é importante. Existe uma matéria chamada hermenêutica cultural. Então, nós temos que de fato fazer uma hermenêutica do texto bíblico, mas nós temos que fazer uma hermenêutica da igreja. Nós temos que entender a igreja, entender aonde nós vamos pregar, qual é o contexto, para poder traduzir isso aqui para outras pessoas naquele contexto. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mais para frente. Mas então, a partir disso, eu quero dividir aqui em algumas partes. A gente vai algumas frases de início de conversa, depois alguns diálogos para esticar essa conversa e para até rebater alguns assuntos, algumas respostas dadas, depois arrependimento, depois o evangelismo propriamente dito, que é o anúncio da cruz. Então, se essa primeira frase chama atenção, vocês não estão acompanhando? Tá didático? Tá tranquilo? Pintou dúvida? Deixa eu dar a mãozinha. Depois de chamar essa atenção, você pode começar uma conversa. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar essa atenção, eu quero te dar 8 sugestões de como você iniciar uma conversa de evangelismo. 8 sugestões. Primeiro, você pode dizer assim: posso fazer uma pergunta interessante? Então você entra na pergunta a seguir: como está a sua vida espiritual? O que está acontecendo espiritualmente na sua vida? Nós vivemos em um período de espiritualidade tamanha como nunca antes. Nunca se falou tanto sobre espiritualidade. Você tem uma ideia? Tem um pastor amigo meu, ele dá palestra em empresas. E ele dá palestra, sabe do que? De inteligência espiritual. Em empresas. Então, hoje fala-se que no ser humano, ele é
ele precisa cuidar da sua vida familiar, da sua vida não sei o que, e espiritualidade. Pegue qualquer conteúdo coach do YouTube. Fala assim, como ter uma vida melhor, não sei o que, em algum lugar eu vou colocar espiritualidade. Faça um yoga, faça uma meditação todos os dias, do jeito que você quiser. Por quê? Porque hoje se fala muito sobre espiritualidade, porque o ser humano entendeu que a resposta da modernidade, do racionalismo, ela não completa. Precisa ter uma espiritualidade aqui, precisa ter um transcendente. Então, o transcendente, como a gente não quer Jesus, a gente inventa qualquer coisa, entendeu? Uma energia, uma força maior. Mas isso é interessante, é uma boa abordagem. Então, como está a sua vida espiritual? O que está acontecendo espiritualmente na sua vida, né? Pode soar meio Neus Etioca, né? Querendo ver demônio nas coisas. Pode soar meio esquisito. Mas, eu esqueci que está gravando. Mas, em algum aspecto, não exatamente essas palavras, mas em algum aspecto pode chamar a atenção. Cara, como é que é a tua espiritualidade, em outras palavras? Assim? O que está rolando na sua vida espiritual? Assim? Como é que está rolando isso? Então, o bom dessa pergunta, o benefício dessa pergunta, e eu sei que isso vai soar estranho, a princípio eu dizer que isso é um benefício, né? Mas o benefício dessa pergunta é que ela não menciona Jesus de imediato. Posso te falar de Jesus? De imediato. Em alguns casos isso é importante, porque o nome Jesus, irmãos, desperta uma série de emoções. As pessoas nem sabem o que é Jesus, mas desperta uma série de emoções. Então, se você menciona ser demais, pode ser que você não consegue dar continuidade a essa conversa. Entende? Você pode acabar espantando a pessoa não querendo ouvir o resto. Então, é importante você criar uma amizade, uma confiança no começo da conversa, para depois você introduzir a fé em Cristo. Estou falando de um contexto de diálogo, tá? Amanhã à noite a gente vai falar da evangelização em massa, que é o anúncio aqui. E aqui o anúncio pregando aqui na rua, não dá pra você ficar fazendo perguntinha, porque ninguém vai responder, viu? É outra coisa, é outro contexto. Aqui eu estou falando de um contexto de diálogo. Mas é importante você criar confiança. É importante que a pessoa que te ouça saiba que você está preocupado com ela, e não só que você quer enfiar a goela abaixo a tua opinião. Entende? Então, pergunte e espere, crie um relacionamento. Segunda pergunta que você pode usar, você pode dizer assim, essa aqui é um pouco mais sinistra, né? Você pode dizer assim, se você morresse essa noite, você tem 100% de certeza que você iria para o céu? A pergunta assim, sinistra, né? Mas já despertou interesse, curiosidade. Falou assim, cara, e se você morresse hoje? Em algum caso, pode ser que alguém falou assim, vixe, que conversa maluca, macabra, credo, sai fora aí, né? Sai daqui. Mas em outros casos, fala assim, poxa, realmente, eu não sei como é que seria. Terceira pergunta que você pode fazer, se você fosse morrer esta noite e devesse se colocar diante de Deus, e Deus te perguntasse, por que eu deveria deixar você entrar no céu? O que você responderia? Então você vai com essa pergunta perceber o que ela pensa a respeito do o que precisa para morar no céu. Ela vai dar deixa ali. Quarta sugestão de perguntas, e eu vou rápido assim mesmo, tá? Quando você morrer, essa é uma quarta sugestão de pergunta, para você iniciar uma conversa. Quando você morrer, o que você acha que vai encontrar lá do outro lado? O que você acha que vai encontrar quando você sair dessa terra aqui? Como é que vai ser isso? O que você acha que tem lá do outro lado? Alguns vão dizer um harém, outros vão dizer assim, uma luz no fim do túnel, outros vão dizer, eu acho que o céu, outros vão dizer assim, eu acho que o céu e o inferno, e aí vai ver se eu fui uma pessoa boa e vou andar para o céu, para o inferno. Enfim, as respostas podem ser diversas, mas essa pergunta ela é boa justamente porque ela deixa isso muito aberto. E com isso você consegue descobrir o que essa pessoa pensa a respeito de eternidade, de vida pós-morte. Então você consegue aprender mais do que as pessoas creem. E a minha sugestão é, converse por um tempo com aquilo sobre os que elas creem. Gaste tempo ouvindo. O que você pensa? Eu penso que vai ter reencarnação, assim, eu vou ir, vai olhar e falar, tá bom ainda não, volta. Aí você volta. Aí, beleza, e você continua ouvindo e continua dialogando. Porque senão o que parece é que você só quer enfiar agora abaixo a tua opinião. E isso talvez seja o bicho mais de 7 cabeças que existe no nosso tempo hoje. Precisa tomar cuidado com isso, porque isso hoje é o que as pessoas estão mais armadas com isso. Amanhã a gente vai falar sobre esses mitos, né? De o que é verdade para você não é verdade para mim, sabe? Essas bobagens assim. Cair do terceiro andar é verdade para todo mundo que você vai se arrebentar, entendeu? Não interessa para você ou para mim. Mas enfim, você pode iniciar então com essa pergunta ampla e tenha a educação de ouvir a resposta. Porque se você ouve a pergunta, a pessoa já fala, e você já vai para um próximo passo muito rápido assim,
Parece que você não está interessado na pessoa, você não está interessado no diálogo. Você está interessado no monólogo, você só quer apresentar alguma coisa, só isso. E é isso mesmo. Só que você está falando com gente, você não está falando com uma porta, você está falando com um ser humano. E um ser humano tem opiniões, tem crenças, respeite o tempo. Tá? Terceiro exemplo de como você pode começar, e esse é um exemplo que eu vou dar aqui, mas é amplo, é só um tipo, né? Mas é, por exemplo, por que você está usando aí essa correntinha de cruz aí, ou esse brinco de cruz, sabe? Ou você pode dar qualquer coisa. E o que eu quero dizer com esse quinto exemplo, na verdade, falei terceiro, quinto exemplo, é você usar qualquer coisa do ambiente para iniciar uma conversa. Então, alguma figura na parede, alguma coisa na criação. Poxa, o que você acha que fez esse cachorro aqui? Sabe? Qualquer coisa para iniciar essa conversa. O que está acontecendo, está todo mundo falando agora, não sei, eu estou um tempo mais distante agora das redes sociais, mas está todo mundo falando do Israel, Hamas. Assim, cara, assim, a questão da política, assim, eu não sei, assim, mas, caramba, os caras de repente aparecem, imagina, entra na tua casa assim e arrebenta lá. Se fosse com você, como você acha que seria? Pronto, você trouxe uma ideia do que está acontecendo e vai falar de eternidade. Em períodos de feriados cristãos, é maravilhoso, irmãos. Feriado cristão é uma bênção, irmão. É uma bênção, irmão. É um momento em que as pessoas estão ouvindo glória, glória nas alturas, sabe? É um momento em que em algum lugar, embora isso está tentando ser tirado, a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Quando chegou a televisão, demonizou-se a televisão, e hoje está tentando um monte de crente conquistar o cinema, e aí está esse caos, aí tem essa monte de porcaria, aí aparece uns filmes gospel. Eu não assisti o último que saiu, e dizem que é melhor, graças a Deus eu espero que seja. E quando eu estou falando de espero que seja, eu não estou falando de texto, ou de a ideia, mas às vezes a atuação é ruim, a trilha é ruim, e nem é barato, é mal feito mesmo, é pouca técnica para a arte do cinema. Mas a gente critica isso agora, mas a gente perdeu a oportunidade. E a gente está começando até a perder os feriados cristãos, porque, não, mas não gosto da hipocrisia do incrédulo, cantando lá, glória, glória, os anjos cantam já, mas a gente precisa tomar cuidado, irmão. Todo sentido quadrado pertence a Jesus. Nesse momento, um rebelde está fazendo o que ele deveria fazer o ano inteiro. Ele está dizendo glória, glória nas várias alturas. Aproveite essa oportunidade. Não dê o feriado de fim do ano, não dê esse feriado de fim do ano as boas festas. Não dê as boas festas. Continue com o Feliz Natal. Continue com o Feliz Natal. Então, voltando aqui, com abrir esse parênteses, em feriados cristãos é maravilhoso. Você pode dizer assim, você sabe o que é Páscoa? Você sabe de onde veio esse nome Páscoa? O que é Páscoa? Ou você sabe o que é Natal? Você sabe o que se celebra o Natal? O que é um Natal? O Natal é sobre Jesus, tá? Mas por que celebra isso? Você sabe o que celebra isso? E aí você pode, a partir dali, começar a anunciar o Evangelho. Sétima sugestão de como iniciar uma conversa. Você quer ir para o céu? Olha, bem direto. Você quer ir para o céu? E normalmente as pessoas respondem, sim, é óbvio que eu quero. Ou, se existir um, eu quero ir, né? Se existir um, eu estou a fim de ir. E aí você pode aproveitar e já engatar. Você quer ir para o céu? Se tiver um, eu quero. Então, você sabe como chega lá? Posso mostrar para você como vai ser ao céu? Como que se chega ao céu de fato? Pode ter uns comedião de escola que não dá certo essa conversa, entendeu? Assim, quer dizer, é fácil, né? Engatilha e aperta. Aí você chega rapidão. Mas você pode falar assim, então, pode ser que sim, mas pode ser que vá para o inferno, é outro caminho. Esse é o caminho do inferno. Posso ensinar o caminho do céu? Precisa tratar com seriedade. Os caras zoando e você falando sério. Não, falando sério, cara. Eu sei que sou engraçado, sou maluco, mas sou meio maluco mesmo. Quando a gente está no Matrix, qualquer ideia da Matrix, da existência da Matrix, sou maluco para qualquer um. É que a galera jovem não entende Matrix, né? Já assistiu Matrix? Já assistiu? Precisa, irmão. Tá em pecado. Não assisti Matrix até o domingo que vem, não entra na igreja, não. Tô zoando. Mas a Matrix é uma obra de arte, no sentido até de mostrar como é uma conversão. Né? Tem um novo nascimento, tem uma série de coisas. Depois a gente conversa sobre isso. Oitava sugestão. Você pode começar a iniciar a conversa dizendo, qual é a coisa mais importante do mundo para você? No dia que você morrer,
Qual será a coisa mais importante do mundo para você? Então, duas perguntas. Qual é a coisa mais importante do mundo para você? Normalmente, o que se diz minha esposa, minha família, meus filhos, né? Alguns dirão, meu cachorro, né? Tem gente, estava no hospital, tempo atrás, no pediatra, conversando com um pai de família, com a filha no colo. Ele me diz, e a gente ama, e assim, eu não entendo como é que as pessoas abandonam o cachorro, por exemplo, assim, o amor que eu sinto por minha filha é o mesmo que eu sinto pro meu cachorro. Na hora eu falei assim, não vou continuar essa conversa, porque na hora meu semblante caiu, assim, eu falei assim, se eu continuar essa conversa, eu falei assim, irmão, que dó da sua filha, você a trata como um cachorro, irmão, você tem o mesmo carinho, é esquisitaço isso. Enfim, Salmo 8, tem dúvida sobre isso, lê Salmo 8, vai entender a ordem da criação, amém? Opa, foi renovada. Então, você pode começar dizendo aí, qual é a coisa mais importante do mundo para você? E normalmente, a maioria dos casos vai falar família, tá? Só se a família tiver um caos, aí normalmente não se diz, mas normalmente se diz, meu marido, meus filhos, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí você pode em seguida dizer, e no dia que você morrer, qual vai ser a coisa mais importante da sua vida? Porque pensar sobre a morte coloca as coisas na ordem certa, né? Tem um livro, acho que eu já falei para vocês, há muito tempo, chamado Um Mês para Viver. Eu já falei isso aí, né? Não, tem um livro chamado Um Mês para Viver, irmãos. É da Mundo Cristão. Eu não sei se presta, não li, eu ganhei, mas nunca li assim. Mas a ideia base do livro, vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá? O mãozinha foi renovado, ele vai estar acalmando já. A ideia base do livro é, se você tivesse só um mês, se você soubesse, só tem mais um mês para viver, o que você faria que você não está fazendo? E o que você deixaria de fazer que você está fazendo agora? Então pensar sobre a morte equaliza as nossas prioridades. Eu achei maravilhosa essa pergunta, porque quando eu recebi, eu comecei a refletir, e sempre que eu faço a pergunta, eu começo a lembrar as coisas, né? E eu confesso que eu estaria exatamente fazendo o que eu estou fazendo agora, aqui, com vocês, entendeu? Amando minha família, servindo meus filhos, passando tempo com a minha família e passando tempo na igreja. Eu amo isso. Enfim, quando fala-se da morte, as coisas equalizam. Então você pergunta, qual é a coisa mais importante? Ele vai falar uma coisa, meu trabalho, sei lá, minha profissão, minha carreira. Tá? E quando você fosse, o dia que você vai morrer, qual será a coisa mais importante da sua vida? E as coisas equalizam. Essa pergunta, então, permite que você descubra o que as pessoas valorizam na sua vida. Isso é importante, irmãos, porque eu tenho que dizer o porquê que isso é importante. Não está aqui, mas acho importante. A pessoa pode dizer assim, família é a coisa mais importante. E aí você diz assim, e quando você estiver no dia de morrer, o que será a coisa mais importante da sua vida? A família ainda. E aí você pode esticar isso. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Próximo passo aqui. Mas por que a família ainda é mais importante? O que você quer dizer com isso? Que a família é mais importante? O que você quer dizer com isso? E aí ele vai dizer, deixar alguma coisa para a família, ou saber se eles estão bem. Então, saber para onde eles vão depois da morte é importante para você no dia que você fosse morrer? Sim, pronto. Você levou de novo o assunto para a eternidade, tá? Por que é importante você descobrir o que as pessoas valorizam na vida? Se você tiver fácil aí, você pode acessar 1 Coríntios 1, versículo 22 a 24. 1 Coríntios 1, versículo 22 ao 24. Texto conhecido, amo esse texto. Me senti tentado a pregar esse texto no domingo com os irmãos, mas não será isso. 1 Coríntios 1, versículo 22 ao versículo 24. Posso ler? Porque os judeus pedem sinais. Os judeus têm interesse em algo. Eles valorizam algo. Porque os judeus pedem sinais. E os gregos buscam sabedoria. O que os gregos valorizam é sabedoria, já não são sinais. Mas nós pregamos o quê? O Cristo crucificado, que é escândalo para aqueles que pedem sinais e loucura para aqueles que buscam sabedoria. Para os gentios. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto os que pedem sinais, os judeus,
quanto os que pedem, os que buscam sabedoria, que são os gregos. Cristo é o poder, o sinal que ele procura. E Deus é o poder de Deus, desculpe, e a sabedoria, que é o que os gregos buscam. Vocês entenderam o que eu estou falando? Existe algo que os gregos valorizam, existe algo que os judeus valorizam, que quando você apresenta Cristo como resposta para aquilo que ele valoriza, parece não fazer sentido. Fala assim, não, isso aqui é loucura, isso aqui não tem nada a ver, isso não pode ser verdade. Para quem valoriza a família, você lê Mateus e Jesus falando assim, quem não amar mais a mim do que ao seu pai e a sua mãe, não tem mais como fazer. Isso aqui é loucura, parece loucura. Mas para aqueles que foram chamados, ou seja, aqueles a quais Deus escolheu para abrir os seus olhos, seja ele judeu, seja o que ele busca, ele vai encontrar em uma potência muito maior, em Cristo. É isso que o texto está mostrando, amém? Fez sentido? Sinais, escândalo, poder, sabedoria, loucura, sabedoria. Então, por que é importante você saber o que eles valorizam? Porque o Evangelho é a melhor resposta para os ídolos do coração. A melhor resposta. Você pode, isso aqui daria para a gente entrar num assunto de contextualização assim, que ia chamar uma série de citações de vários livros, uma série de referências. Mas o ponto é aqui que você percebe que o Evangelho ele pode ser anunciado e contextualizado como sabedoria para aqueles que buscam isso, como resposta para alguém que ama a sua família e está vendo ela diluir, como resposta para alguém que viu a sua família diluir e aquilo era o seu ídolo, e ele deu uma resposta porque através do Evangelho você tem uma nova família em Cristo. Você percebe que o Evangelho ele é a resposta para qualquer coisa que as pessoas valorizam. Por isso é importante saber o que as pessoas valorizam. Amém? Estão cansados? Show. 27. Vou ser breve. Seja honesto, é isso aí. Quando você pergunta assim, qual é a coisa mais importante do mundo para você, e quando você morrer, qual será a coisa mais importante do mundo, e você apresentar o Evangelho, caso alguma resposta, em algum momento você escute algo do tipo, mas o céu, ou o Deus não existe, o céu não existe, eu prefiro ir para o inferno do que no céu, porque eu acho que o inferno vai ser mais legal, sabe, a gente vai viver o que a gente curte mesmo, sabe? Eu não sei se parece sou estranho, mas já ouvi muitas vezes. O céu vai ficar mal chato, com a arpinha lá, né? A imagem que a pessoa tem? Com a arpinha lá tocando. Caramba, irmão, tem o leão, bicho, da tribo de Judá ali, entendeu? Assim, vai ser doido. Você acha que um estádio cantando é adrenalina? Tu não sabe o que vai ser o céu. Uma infindável multidão de gente louvando aquele que é digno de ser louvado. E não é louvando porque, tipo assim, a gente tem que louvar. É louvando porque é a resposta única que se pode dar a beleza da santidade de Deus, sabe? Vai ser algo maravilhoso. Mas enfim, tem gente que não sabe disso. E isso é natural. Então a gente vai... Em casos como esse, você pode apresentar algumas respostas, algumas objeções, né? Então, nesse contexto de primeira pergunta, você pode ouvir várias coisas. As sugestões estão claras? Deu para entender que a ideia é sempre trazer algum gancho para pensar sobre a eternidade, sobre a sua vida espiritual, alguma coisa nesse sentido. E a partir dali começar a ouvir o que a pessoa pensa. E nessa de ouvir o que a pessoa pensa, você vai ouvir, às vezes, as coisas mais bizarras possíveis, sabe? Eu acho que tem um diálogo, cara, bizarro, assim, tem um diálogo, um café que o filósofo Luiz Felipe Pondé organizou, que ele chamou assim um representante de cada religião assim que ele conhecia, sabe? E aí tinha um cara lá que ele tinha criado de maneira jocosa mesmo a religião da rosquinha feliz, assim, um negócio assim, sabe? E aí, tipo assim, o que você acha? Cara, eu acho que lá no céu vai ter uma grande rosquinha gostosa, feliz, a gente vai comer, vai se maravilhar e tal, assim. Então você vai ouvir das coisas mais bizarras, entende? Mas você percebe que o que as pessoas valorizam ali é o quê? Um cara que diz uma coisa dessa. Ele valoriza o prazer. Poxa, aonde há mais prazer? Qual a primeira pergunta? A gente não sabe as outras. As outras a gente não sabe. Mas a primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo de Westminster,
Qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Gosto da junção que o Piper faz, quando ele diz assim, que é glorificar a Deus, tendo prazer nele para sempre. Então você já tem a resposta aqui para esse ídolo. Mas enfim, eu quero dar sugestão para vocês de 4 perguntas que você pode fazer quando você recebe uma resposta dessas pessoas. Qualquer resposta que essa pessoa vai dar, você pode responder a essa resposta. Faz sentido o que eu estou falando? Responder a essa resposta, a essas respostas erradas que são dadas. 4 perguntas que você pode fazer. Bem tranquilo, que você pode dizer quando a pessoa diz, eu acho, responder essa pergunta inicial, tá? Tá claro? Tá tranquilo? Confuso? Tá mesmo? Bem? A pessoa responder essa pergunta inicial aí, falou alguma coisa. Por mais bizarro, qualquer coisa que essa pessoa tenha dito, você pode ir para 4 perguntas. Quais são elas? Primeiro, o que você quer dizer com isso? E parece uma pergunta assim muito simples, mas quando você pergunta assim, o que você quer dizer com isso? E a pessoa puxa no HD dela, eu preciso explicar o que eu quero dizer que eu estou falando. Já era, irmão. Ou ela se embola, não sabe o que ela quer dizer, o que ela está falando, não sabe o que ela quer dizer, ou ela vai explicar com mais clareza. Então você pode perguntar, o que você quer dizer? Você fez a pergunta e falou, não, mas eu já sou cristão já. De verdade, não suponha que a pessoa que diz que é cristã, ela seja realmente uma cristã, ou ela saiba o que é ser uma cristã. Não suponha. A maioria não sabe, infelizmente. A maioria não sabe. O que é um cristão? Não sei definir. Acabou. Aí já. Então, o que você quer dizer com isso? Quando você diz que você é cristão, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que eu vou à igreja. Vai daí. E no McDonald's para você de hambúrguer, né? Você não virou hambúrguer, você vai no McDonald's. Por que ir na igreja você virou cristão? Não quer dizer nada. Você está indo lá, não quer dizer nada. Para onde? O que quer dizer isso? Então, você pode perguntar, o que você quer dizer com isso? Eu acho que lá no céu vai ser assim, assim, assado. Eu acho que quando ele chegar eu vou falar isso, isso, isso. Essa pergunta, o que você quer dizer com isso? Dá a oportunidade para a pessoa continuar falando e você compreender melhor o que ela acredita. E vai lhe permitir que você demonstre mais interesse por essa pessoa. Segunda pergunta que você pode fazer, quando a pessoa responde, eu acho que vai acontecer isso, 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 isso. Segunda pergunta que você pode fazer é, como você sabe que isso é verdade? Eu acho que vai ser assim, 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 assado. O pessoal fala que é outra coisa, mas eu acho que vai ser assim, sei lá, eu acho que vai ser encarnação. É isso, eu acredito. Você pergunta, como você sabe que isso é verdade? Eu senti no meu coração. Eu sinto no meu coração que vai ser assim. Cara, tranquila essa resposta. Eu sinto que meu coração vai ser assim, eu sinto que vai ser assim. Você já sentiu alguma vez que ia dar certo um relacionamento no seu coração e não deu? Óbvio que já. Então, eu acho que esse não é o melhor critério para pensar sobre a sua eternidade, amigo. Falando sério. Papo de alguém que te ama, que quer o seu bem e está preocupado com o seu fim. Eu acho que o seu coração não é o melhor juiz não para julgar qual que está certo. Então, como você sabe que isso é verdade? Quando as pessoas dizem que estão 100% certas de que se morressem elas iriam para o céu, você pode perguntar, como você sabe que isso é verdade? E você terá a oportunidade de dizer à pessoa por que ela pode confiar na Bíblia como uma ferramenta para ela buscar a verdade. Amanhã de manhã, a gente vai dar algumas argumentações apologéticas para você entender por que a gente pode confiar na Bíblia. Você precisa ter isso. Isso é importante. Porque alguém pode fazer a mesma pergunta. Não, irmão, você precisa crer no Senhor, Jesus morreu, você precisa crer em Jesus, porque aí você vai lá no céu, quando chegar e perguntar lá, por que eu devo entrar, você diz, porque Jesus morreu na cruz e tal. Beleza, aí ele faz a mesma pergunta, e como você sabe que isso é verdade? Então você precisa ter um repertório para responder isso. A gente vai dar um pouco disso amanhã. Mas isso permite você esticar. Ou uma muito parecida. Onde você obteve essa sua informação? Quarta pergunta. E se você estiver errado, cara? E se você estiver errado? A minha fala, que eu compartilhei com os irmãos ali, com os testemunhos de Jeová, é, em outras palavras, isso aqui. E se você estiver errado? Por exemplo, eu estou aqui comigo? Amém?
a minha fala lá com os testemunhos de Jeová foi isso. Então eles estão falando para mim, eu pergunto, por que vocês não creem que Jesus é Deus? Por causa disso. Aí eu conversando com eles, argumentando ali, mas isso aqui, como é que vocês lidam com isso? E essa fala de Jesus, quando ele fala que ele é o eu sou, antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou, e usa o mesmo termo de Êxodo 3. Enfim, continuando conversando ali. E aí essa fala, e se você estiver errado? Em outras palavras foi assim, se eu estou errado, minha família corre perigo. Estão blasfemando contra Deus. Mas e se você estiver errado? Suas famílias correm perigo. Isso trouxe uma seriedade tão grande que eu não compartilhei isso, mas o semblante do rapaz que estava do lado, acho que era o Wellington, mudou assim, deu aquelas centradas, porque enquanto eu estava dialogando, ele estava assim, ó, caçando na Bíblia aqui, o outro respondendo, ele aqui, ó, tentando, né, mas essa pergunta traz seriedade para a pessoa, amém? Estou encerrando já, tá, irmão? Quando o pregador diz que está encerrando, não quer dizer nada. Ele vai continuar mais uns 30 minutos, né? Brincadeira, está acabando mesmo. Mas a gente precisa concentrar e prestar atenção, senão o caso vai cair. Fez a pergunta, ele fez a chamadinha, o gancho. Posso fazer uma pergunta importante para você? Posso fazer uma pergunta séria? Aí você faz qualquer uma das duas perguntas ou variações do tipo. Você tem essas 4 perguntas que você vai fazer para esticar. Como você sabe que isso é verdade? Onde você obteve essa informação? E se você estiver errado? Ou o que você quer dizer com isso? Você esticou ali o assunto. Agora que você ouviu essa pessoa, você precisa apresentar a ela o conceito de pecado. Vocês já ouviram eu falar isso muitas vezes. Não existe boa notícia sem que haja a má notícia antes. Se a pessoa não tem consciência de que ela é uma pecadora, a mensagem que Jesus morreu como um substituto quer dizer nada para ela. Mas nada. Se a pessoa não se vê como um pecador, quer dizer nada Jesus ter morrido na cruz. Você pode falar assim, irmão, Jesus morreu para te salvar. Eu falo, salvar do quê, irmão? Não estou em perigo. Estou bem. Estou bem, minha família está bem, meus filhos estão em casa, está tudo bem assim. Aí, enfim. Então qual que é o próximo passo? O próximo passo é levar essa pessoa a entender que ela é uma pecadora e é uma pessoa que, por ser pecadora, é merecedora da ira de Deus, está condenada. Quando se fala do céu, irmãos, a maioria das pessoas falam sobre ser uma pessoa boa, uma pessoa de bem, para ir para o céu, não é isso? A maioria das pessoas, quando fala assim, ir para o céu, você acha que vai para o céu? A maioria das pessoas falam, eu acho que eu sou uma pessoa de bem, eu vou para o céu, eu não matei ninguém, não roubei, não fiz nada de mal. E posso dizer um negócio para vocês? O conceito, a ideia de que você precisa ser uma pessoa boa para ir para o céu não está errado. É isso mesmo. O problema está em quem define o que é bondade. O problema está em com o que você compara ser uma pessoa boa. Que se a gente compara-se com Hitler, você fala assim, eu não matei tudo isso de judeu, né? Eu não fiz tudo isso, eu não fiz essa atrocidade, eu não fiz isso, aquilo outro. Então, a questão é com quem você se compara para ser uma pessoa boa? Ou o que define ser uma pessoa boa? Você pode abrir a sua Bíblia? Em Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 24. Gálatas 3, versículo 24. Posso ler? Posso? Bem? Tranquilo. Paulo está dizendo o seguinte: de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Eu não vou esmiuçar o contexto aqui. Outra versão, vou colocar que a lei nos serviu como um tutor para nos conduzir a Cristo. Mas esse é o ponto. A lei, o que ela fez? A lei de Deus. E a lei que ele está falando aqui é o Antigo Testamento, a lei do Senhor, o Pentateuco. A lei fez o quê? Ela nos conduziu a Cristo. A lei vai nos dar consciência do que é pecado.
Agora me falha a referência, mas se não me engano é Romanos 8 ou Romanos 7, em que Paulo vai dizer: como saberia o que é cobiçar se a lei... 8? Romanos 8, que ele fala assim: como eu saberia o que é cobiçar se a lei não tivesse me dito, não cobiçarás? Amém? Então a lei foi escrita para o nosso ensino, para que nós soubéssemos: vocês estão fora dessa lei, vocês estão fora desse padrão, certo? Agora, irmãos, a gente diz que a palavra de Deus é poderosa, que a palavra de Deus, como diz Hebreus, é mais cortante do que uma espada que tem lâmina nas duas pontas, que penetra na divisão da alma e do espírito. Glória a Deus! Essa é a palavra de Deus. Mas nós não confiamos na palavra de Deus na hora de evangelizar alguém. A gente tem vergonha de apresentar a palavra de Deus, o que o texto diz. E a lei, meus irmãos, ela pode muito bem, em muitos aspectos, ser resumida nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos você tem um breve resumo da lei moral. Amém? Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, você vai ter os 10 mandamentos. Êxodo 20. E note, o que eu estou falando aqui, estou falando sobre qual é o critério, aonde você sabe o que é ser uma pessoa boa. Ou, em outras palavras, com o que você compara a sua bondade. Por quê? Porque o nosso interesse é a pessoa criar uma consciência de que ela é uma pecadora, certo? Nós queremos dizer, mas se você disser assim, dependendo do diálogo que você faz, você só dizer assim: você é um pecador, você merece o inferno, mas não mostrar a ele, existem outros caminhos dos quais, irmãos, deixa-me dizer algo, você não está impedindo a obra do Espírito Santo quando você é paciente e quando você guia essa conversa, esse diálogo desse jeito. Você não está indo contra o poder do Espírito Santo. Não confunda o que Paulo diz, que não usou palavras persuasivas, com o fato que Paulo não se preocupou em contextualizar. Leia Atos 17, irmão. Leia Atos. E Paulo tem um método, ele entra na sinagoga e quando ele vai falar para judeus, ele fala da lei e fala assim: ó, aqui, ó, isso aqui está com Cristo, tá vendo? Em Atos 17, ele vai lá e não tem, irmão, esse conceito de lei. Não tem a palavra de Deus ali, não tem o judaísmo ali. Então ele fala assim: ó, eu vejo que vocês são muito religiosos. Aí ele procura o que eles valorizam e mostra assim: aí, tem um Deus conhecido, eu vim falar desse Deus desconhecido. Ele traz aqui o conceito. Então, precisamos entender que existe contextualização, isso é importante. Então, os 10 mandamentos é algo bem universal, que todo mundo conhece. Record fez o favor de popularizar um pouco mais isso, embora muito mal em vários aspectos, mas as pessoas sabem que existem os 10 mandamentos, certo? E aí você precisa ter os 10 mandamentos, ou na tua cabeça ou no teu celular em fácil acesso. Mas você precisa ter os 10 mandamentos. O não tem outros deuses, versículo de 1 a 3. Não faça imagens, do versículo 4 a 6. Não tome o nome de Deus em vão, versículo 7. Lembra-te do dia do sábado, versículo 8. E seja lá o que for o dia do sábado. Se é a guarda do domingo, se a guarda do domingo é não trabalhar de jeito nenhum, se a guarda do domingo é dedicar o horário ali para o culto e não faltar no culto. Não sei. Pode ter certeza, quebrou. Seja o que for o significado do lembra-te do dia do sábado. Honra pai e mãe, o 5º mandamento, versículo 12. Não mate, versículo 13. Não cometa adultério, versículo 14. Não furte, versículo 15. Não dê falso testemunho contra o seu próximo, versículo 16. Ligou. Glória a Deus, isso é um bom sinal. Sinal que ela não morreu, irmão. Glória a Deus. Vou até pregar mais avivado. Agora eu vou pregar mais meia hora, irmãos. Aqui, ó, 9º mandamento. É o Uber do Anderson? É, mas o Antônio já está lá fora já. Não dê falso testemunho contra o seu próximo, é o 9º mandamento. Esse 9º mandamento é tanto difamação, maledicência, quanto contar uma mentira, falso testemunho. Não minta. Não cobice, o 10º mandamento. Então o que você pode fazer? O que eu estou sugerindo quando eu estou sugerindo que você olhe para a lei? Lembre-se, a ideia é ter um parâmetro melhor a respeito de como você sabe o que é bondade, o que define bondade. Lembre-se de que a lei de Deus está para nos conduzir a Cristo. Amém? Você tem 10 mandamentos, que é um resuminho da lei moral de Deus.
Então o que você pode fazer, irmãos? Você pode fazer algumas perguntas, não todas, não precisa fazer todas, mas você pode fazer algumas perguntas dos 10 mandamentos, explicando o que significa cada um deles de forma breve. E em seguida perguntar, você já... E aí você coloca o mandamento. Você já matou? Não. Jesus diz o que significa o não matarás. Não é assassinar alguém literalmente, mas odiar alguém, você já matou ela no seu coração. Você já matou? Já odiei alguém. Tem alguém que você odeia? Tenho. Você já matou essa pessoa no seu coração. O que isso faz de você? Normalmente ele fala, um pecador. Porque dizer, todos nós somos pecadores, dói menos. Mas o que isso faz de você, de forma mais clara, objetiva? Um assassino. Ter esse olhar de si mesmo vai trazer... Peraí. Você já mentiu? Já. Uma mentirinha assim, ou tipo, não, nunca menti. Eu só aumento um pouco a verdade, ou oculto alguns detalhes da verdade. Você já ocultou o quanto deve se ocultar para que passe a ser uma mentira? Você sabe o nível? Já mentiu? Já. O que isso faz de você? Um pecador. Especificamente, o que isso faz de você? Mentiroso. Um mentiroso. Um mentiroso. Agora, você me disse há pouco tempo atrás que se você estivesse diante de Deus, pergunta anterior, você disse que há pouco tempo, se você estivesse diante de Deus, ele te perguntasse por que você deve entrar, você diria, porque eu sou uma pessoa boa. Você é um mentiroso, um assassino. Já desejou alguém? Já teve desejo por alguém que não era seu? Já. Jesus disse que você é adultério. Você é um adúltero também. Então você... E outra, não diga você é um adúltero, né? De preferência, fala assim, o que isso quer dizer que você é? O que você é? O que você... Você ter desejado alguém faz de você o quê? A pessoa diz, um adúltero. Aí você fala para ela, você disse que para entrar precisa ser uma pessoa boa. Padrão de Deus, de bondade, porque ele se revelou aquele revelou o padrão dele de bondade. Você é um adúltero. Você disse que você é mentiroso. Você disse que você é um assassino. Novamente eu pergunto, quando estiver diante de Deus, o que você vai dizer? Você acha que você merece ir para o céu? Existem outros argumentos pelos quais você pode encorajar para que a pessoa reconheça o pecado original na humanidade. Mas se em algum momento você perguntar o que isso quer dizer especificamente, e a pessoa se sentir constrangida, um adúltero, de falar isso, um mentiroso, eu encorajo os irmãos, compartilhe com eles, diga, pode dizer, eu também sou. Não diminuindo o peso do pecado, mas mostre que aqui não se trata de alguém superior falando com o outro. Se trata de dois mendigos dizendo aonde encontrar pão. Eu sou assim também. Existem outros argumentos que vocês podem... Boa noite, meu irmão. Existem outros pontos que vocês podem levantar para pensar sobre o pecado original. A questão do bebê e o celular, lembra-se disso? Você tira o celular da mão do bebê, ele vai ficar irado, vai querer botar a mão na tua cara. Se ele fosse grande, tivesse uns 20 anos, ele ia arrebentar você com a mesma mentalidade que ele tem. E ia ficar com o celular felizão, assim, como se nada tivesse acontecido. Ou você pode dizer a respeito do bebê e a necessidade de aprender o que é certo. Você já reparou? Vocês entenderam o lance do bebê e do celular que eu falei? Faz sentido? Todo mundo, mais ou menos? Você pega um bebezinho, fofinho, gente boa, mostra um celularzinho para ele, vai ficar feliz com aquele brilho. Opa, que legal, né? Ele vai pensar, ele não vai falar, mas já tá legal. Você tira da mão dele alguma coisa que ele quer, um celular, um relógio e tal. Se ele tivesse a força, você já viu que às vezes ele vai com a mãozinha na tua cara? Se ele tivesse a força de um cara de 20 anos, ele ia te arrebentar, irmão, até sair sangue da tua cara, você ficar caído no chão. Ele ia pegar o celular e fingir que nada aconteceu e continuar feliz. O que faz com que ele não faça isso hoje? A sua fraqueza. O que faz com que ele não faça isso quando estiver adulto? A civilização. O saber que vai ser punido. Não é virtude, na maioria das vezes não é virtude. É porque ele sabe que vai ser punido, vai ser preso. Mas é isso. Ou seja, desde a criação, desde o início, desde o seu nascimento, o bebê tem uma inclinação. O ser humano nasce com uma inclinação para o pecado, para o erro. Você pode trazer a ideia de pecado original e lembrar a respeito do bebê e a necessidade de aprender o que é certo. O fato de você ter que ensinar uma criança a fazer a coisa certa, mas não ensinar ela a fazer o que é errado, porque o errado ela faz sozinha,
já quer dizer que ela tem inclinação para fazer o erro e não para fazer o certo. E se a pessoa ainda tem dúvida de que algum bebê nasce com o coração inclinado ao pecado, que qualquer ser humano nasce com o coração inclinado ao pecado, convide essa pessoa a ficar 2 horas na fila de espera de uma pediatria. Tranquilo, irmão. Você vai descobrir que crianças não são sem pecado. Fácil. Experimente o Timóteo na transição de 2 anos. Causa, irmão. Então, você inicia a conversa, você ouve essa pessoa, você encoraja ela a pesquisar na Bíblia. E deixa eu fazer um parênteses aqui importante. Você vai perguntar para ela como você sabe que isso é verdade. Você precisa saber responder da onde eu tirei isso. Da Bíblia. Por que você acredita que isso é verdade? E se você estiver errado? Eu não acho que estou errado por causa disso. A gente vai falar isso amanhã, amém? Mas você precisa ter essa convicção. Que é a Bíblia. Que é a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso aquele livro será sorteado. Como o cânon foi formado, como o Antigo e o Novo Testamento foi formado. Para você poder ter repertório para onde lugar. E deixa eu fazer um parênteses aqui importante. Eu nem sei em que esboço, que eu já fiz tantos. Eu nem sei em que esboço está esse princípio. Mas eu já vou aproveitar aqui para dar para os irmãos. Todo cristão precisa fazer seminário, ser um acadêmico, um grande teólogo? Não. Mas todo cristão precisa estar preparado, como diz 1 Pedro 3,15. Todo cristão precisa estar preparado para dizer o motivo da sua esperança. Você não precisa ser um acadêmico. Você não precisa ser assim, o próximo Sproul. Você não precisa. Talvez eu não tenha te chamado para isso. Talvez ele tenha chamado, você só não sabe. Vai descobrir conforme você for estudando, de repente o Senhor te chamou para algo muito grande. Você não sabia. Estava adormecido aí. Mas todo cristão precisa saber responder o motivo da sua esperança. Amém? Tendo feito esse convite para olhar para o pecado, o que você precisa fazer? Você precisa levar essa pessoa ao arrependimento. Ela precisa entender a gravidade e a seriedade do pecado. Então a suposta fé no sacrifício de Jesus, de que ele morreu para perdoar os pecados, sem arrependimento, é uma fé falsa. Eu lembro de estar na barbearia conversando com um barbeiro e ele ficar assim, nossa cara, mas por que ninguém nunca falou isso? Mas isso é muito diferente do que eu ouvi na igreja a minha vida inteira. Ele cresceu, não é cristão. Eu falei, não, isso aqui é muito diferente. Nossa, isso aqui, nossa, então tá resolvido, cara. Eu falei, então, existe uma resposta certa. Arrependimento, irmão. Mudou o assunto. Eu falei, então posso ser um negócio sério você? Você não está pronto para ter essa conversa ainda. Você não sabe ainda o que é crer em Jesus. Você só entendeu o princípio, mas você não creu, não colocou a sua fé ainda em Jesus Cristo. Porque se você crê realmente que Jesus morreu para ser o seu substituto, você entende que isso é ruim. Você entende que o pecado é o seu mal. E que Cristo não morreu somente para te livrar do inferno, para te livrar desse problema chamado pecado. Da escravidão do pecado. Enfim, o Dr. Sproul diz o seguinte: se examinarmos com atenção o conceito de fé no Novo Testamento, a qual é a exigência suprema para a redenção, nós aprendemos que o arrependimento piedoso é uma parte integral da fé. Ele continua dizendo, se uma pessoa tem fé, mas não tem arrependimento, essa pessoa não tem fé autêntica. Essa pessoa não possui os ingredientes necessários para a redenção. A conversão é um resultado de fé e arrependimento. Eu gosto desse exemplo. Se você diz crer que o paraquedas pode te deixar em segurança lá embaixo, mas não pula, tua fé é mentirosa. Porque a sua fé muda a tua maneira de se comportar. Eu creio que esse paraquedas me leva em segurança lá embaixo. Então o que vai acontecer? Você vai pular agora, se você crê realmente nisso. Então não me diga que você crê que Jesus é o seu substituto, se você continua agarrado e amando o seu pecado. Você precisa levar a pessoa a entender a seriedade. Não dê uma falsa segurança de salvação, se não há marca de uma verdadeira fé e arrependimento. Não dê uma falsa segurança. Você precisa ser amoroso, você precisa ser paciente, porque muitos foram pacientes com vocês. Sua mãe foi paciente com você, orando pela sua vida. Então seja paciente. Ouça essa pessoa, ouça o que ela diz. Fale do evangelho, fale. Mas não dê falsa segurança. Não dê. Fale do arrependimento. O pastor Paul Washer tem esse livretinho do qual eu encorajo que os irmãos leiam, aprendam os textos. Mas Paul Washer diz em algum momento lá
ele te dá algumas perguntas para que você faça um autoexame. Se você de fato está arrependido, se você de fato colocou a sua fé em Jesus. Eu vou ler alguns aqui porque são muitos. Depois eu encorajo que os irmãos leiam. Pega esse livreto, irmão, lê, aprende isso, em nome de Jesus. Algumas perguntas para que você faça um autoexame, para saber se você está arrependido, e você pode fazer para a pessoa. Você pensa diferente sobre Deus agora? Ou pensa como o mundo sobre quem Deus é? De que ele é uma pessoa assim que está tudo bem, está tudo certo. Você percebe que você percebe que é Deus e não você quem deveria estar no centro de todas as coisas? Você lamenta a sua negligência para com Deus? Você conhece o valor dele? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo? Você vê que o pecado é um problema vil e terrível ofensa a Deus? Você sente arrependimento e vergonha por seu pecado? Você anseia estar livre de ambos, tanto da escravidão do pecado e não apenas da condenação do pecado? Você está determinado a confessar o seu pecado e recorrer a Deus por misericórdia? São algumas perguntas. Você concorda plenamente que não pode ir a Deus através dos seus pretextos méritos, mas somente através da pessoa e da obra de Cristo? Olha aqui, irmão. Você reconhece que suas melhores ações são como trapos imundos diante de Deus? Por fim, você tem rejeitado toda a confiança em sua própria justiça? Quando você coloca assim, você tem rejeitado toda a sua confiança na sua própria justiça, e a pessoa diz, faz todo sentido, porque eu realmente sou um pecador. Eu realmente sou um mentiroso, um adúltero, um assassino. Ali há um sinal de verdadeiro arrependimento. A respeito da fé, você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro, exceto no nome de Jesus Cristo? Você está convencido de que a salvação não é resultado de sua própria virtude ou mérito? Você está convencido de que até mesmo os seus mais justos atos, de novo ele faz como trapo de imundícia diante de Deus, você está convencido de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz? Você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo dos seus pecados? Você não precisa decorar exatamente essa palavra, você precisa entender o princípio, está na sua mente e dizer as suas palavras. Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia, para perdoar os seus pecados pelo seu sangue e para mudar o seu coração através do Espírito dele? Você precisa convidar essa pessoa ao arrependimento. Amém? Falo disso porque quando se fala do pecado, tende-se a dizer, e há um desespero, então você quer consolar, e isso é bom. Mas não dê falsas esperanças, uma falsa segurança a alguém que não colocou realmente sua fé em Jesus. Deixa eu falar então o último ponto sobre o evangelismo propriamente dito, que é como falar de Jesus e a sua morte substitutiva e ressurreição. A nossa declaração confessional que nós aderimos, no parágrafo 7, se não me engano, vai dizer que Cristo não é pregado se a sua morte e ressurreição não for pregada. Cristo, para ser pregado, precisa ser pregado a sua morte e ressurreição. Amém? Então, essas perguntas e todo esse diálogo, elas normalmente arrancam a ideia de salvação pelas obras das pessoas. Algumas coisas podem ser ditas, deixe-me dar algumas imagens. Em outras palavras, que eu quero chamar a sua atenção, rapidamente, porque os irmãos sabem da vida, morte e ressurreição de Jesus. A gente ouve isso todo domingo. Amém? Então eu não vou esmiuçar detalhadamente isso, mas eu quero chamar a tua atenção a respeito da maneira como você pode apresentar. E a maneira como você pode apresentar a respeito da morte de Jesus é trazer figuras, usar figuras. Não figura, olha que historinha aqui da figura, não é isso que eu estou dizendo, mas use figuras. Porque, por exemplo, o conceito de justificação pode não fazer sentido nenhum para quem não conhece o princípio da justificação. Não faz sentido algum. Então use figuras. Por exemplo, poxa, não, mas eu sei que Jesus me salvou, mas eu vou chegar lá também e vai mostrar que eu sou uma pessoa boa e tal, e você pode dizer, poxa, imagina que no seu aniversário sua avózinha linda vai visitar você e ela pega e lhe dá um par de tênis, assim, uma marca que você curte, sei lá, um Air Jordan, sei lá como é que pronuncia o nome disso, sabe? Tênis de 1.000 conto. Ela te dá isso. Não sei que vozinha daria isso, mas tudo bem. Imagine. Nenhuma avó, mas imagina um tênis que custa R$350, que eu acho que é o máximo que uma avó daria num tênis. Você se empolga com esse presente e fala assim, poxa, que legal, ganhei esse presente da minha avó. E aí depois você pega e pede para ela o Pix dela, porque você quer pagar o valor do tênis.
Como que você acha que a tua avó que te presenteou, vai se sentir em relação a isso? Ela te dá um presente e fala assim, poxa, que presentasse, hein? Obrigado. Me passa o teu Pix. Como você acha que a pessoa que está te presenteando ela vai sentir? Pode dizer. Oi? Que não gostou não porque você quer pagar, né? Senti que foi em vão. Foi em vão o sacrifício dela. Felicidade. Ingratidão. Ou um insulto. Algum desconforto terá. Por quê? Porque ela está dando presente para você e você está querendo pagar por esse presente. A única coisa que você pode fazer com o presente é aceitá-lo ou recebê-lo. Ou negá-lo. Então isso é exatamente o que Deus fez na cruz. Ele está lhe dando o presente do sangue de Jesus derramado na cruz por seus pecados. E você está tentando pagar isso com as suas obras, que nem são suficientes para pagar. Então você não pode fazer isso. Ou você aceita o presente e é salvo totalmente pela obra de Cristo. Adeus, teologia católica. Ou você aceita todo esse presente, ou você o nega. Então, use figuras, irmãos. Use a figura do professor e as notas. Sabe, acho que eu usei isso uma vez lá na casa dos irmãos da Casa Vanessa. Imagine que teu professor... Normalmente as pessoas fazem o quê, né? Não sei se já viram essa imagem do professor que chega na sala e fala assim, ó, tá todo mundo com 10. Aqui na minha matéria tá todo mundo com 10. À medida que a gente vai vivendo o ano, eu vou vendo que você não vai fazendo lição, eu vou tirando um ponto de um, ponto de outro, ponto de outro. A gente tem essa imagem de que o ser humano nasce todo mundo de bem, todo mundo está bem com Deus, está todo mundo com 10. E aí se você comete um pecado, você perde um ponto, comete outro pecado, você perde um ponto, mas se não for muitos pecados, você passa de ano. Não é essa a verdade. Na verdade, está todo mundo com menos 10. E não importa quantos trabalhos vocês façam, vocês não vão sair desse número. Aí o que Jesus fez? Ele foi lá, tirou a nota máxima, ele cobriu esse menos 10, pegou esse mais 10 e deu para todo mundo ainda. Ele estourou a nota máxima e dividiu para todo mundo sair com mais 10. Então você usou uma imagem aqui para dizer a respeito disso. Deixa eu me dar uma outra imagem. Existia um professor, seminarista, professor de seminário, e ele recebia o trabalho somente datilografado. Lembra? Alguém sabe o que é datilografia? Lembra-se disso? Datilografia? Datilografia é a máquina, né? Você colocar o papelzinho lá e vinha, ó, tá. Imagine. Fez curso, mano? Fez curso? Tinha profissional dessa área, irmão. Os dedos dói, irmão, que é pesado aquele negócio. E o professor só aceitava trabalho de seminário se fosse datilografado. O melhor aluno daquela sala, o cara que tirava mais notas, as melhores notas, ele entregava seus trabalhos sempre datilografados, porque do contrário o professor não aceitava. Só que esse trabalho, quem fazia a datilografia era a esposa dele. Em algum momento a esposa dele faleceu no meio do curso. Mas ele é um aluno dedicado. Então ele vai para o seu quarto e ele escreve todo o seu trabalho à mão, com a melhor letra possível. Ele faz a melhor letra. Ele capricha, ele quase que faz igual a datilografia, assim, muito bem escrito. Então, faltando 3 horas para entregar o trabalho, ele bate na porta do professor e fala assim, ó, aqui é o meu trabalho. Ele falou, o que é isso aqui? Não, o meu trabalho está aqui. Mas você sabe, o padrão, a regra aqui para todo mundo é, só aceita o trabalho se for datilografado. Não aceita o outro. Só aceita o trabalho se for datilografado. Mas, professor, o senhor sabe, minha esposa faleceu e você sabe que era que fazia a datilografia. Eu não tenho como fazer, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Não, mas você vai ter que me entregar. Se você não entregar, eu não aceito o seu trabalho. Essa é a regra, irmão. E eu não posso mudar o padrão por causa de você. Você não é tão especial assim. Mas aí não, você vai me entregar esse trabalho datilografado. Mas eu não consigo, só tem 3 horas e eu nem sei datilografar. Você vai me entregar esse trabalho datilografado. Mas como que eu vou fazer? Porque eu vou datilografar para você. Eu vou pegar o seu trabalho e eu vou gastar minhas próximas 3 horas datilografando o seu trabalho. Foi isso que Jesus fez. Ele não mudou o padrão. Ele não abaixou o padrão. O que ele fez?
Ele fez para você, porque você não consegue fazer. Pode ser o mais caprichado possível, ainda não é datilografado. Então você pode usar figuras, imagens, para falar desse Cristo de forma que comunique, que fique mais claro. Jesus pregava assim. Jesus dizia, vocês não precisam ficar ansiosos, Deus tem que cuidar de vocês. Mas ele não dizia só isso. Como é que é, Lito? Olhe, não é isso? O Alito pregou? Olha quantas sementes tem na... Como é que é o nome da fruta? Na goiaba. Olha quantas sementes tem. Olha como Deus cuida de todas as coisas. Observe a criação. Então Jesus usava as coisas à sua volta. Ele usava imagens. O reino do céu é como e ele conta uma história. Então use figuras para tornar mais claro o que acontece e o que aconteceu na cruz de Cristo. Amém? Você pode usar a figura do professor, a figura judicial. Você pode usar a figura judicial imagine que você cometeu um crime, você devia ser condenado, seria uma injustiça não condenar, mas alguém foi lá e foi condenado no teu lugar. Jesus fez isso. Você pode usar a figura da dívida. Você devia um valor descomunal que você jamais poderia pagar se trabalhasse a vida inteira, que é o credor incompassível. E Jesus foi lá e pagou a sua dívida. Ele não só pagou, não só zerou a sua dívida, ele deu o mesmo valor que você devia, positivo. Então você usa a imagem da dívida. Enfim, você pode usar essas imagens. Quanto à apresentação da defesa da ressurreição de Jesus, nós não faremos aqui. Talvez daqui um ou 2 domingos ou 3, nós iremos fazer a respeito de apresentar Jesus da Bíblia. Tinha uma desses nossos encontros que iria se chamar o Jesus, conhecendo o Jesus da Bíblia. Porque se prega um Jesus diferente, você precisa mostrar, não, isso não é Jesus, não, você está falando, não tem nada a ver. Aonde você tirou esse Jesus? Aqui, Jesus aqui, tal. Beleza? Deixa eu fazer apenas umas observações finais para a gente poder encerrar aqui, irmãos. O objetivo final, se não for claro, o objetivo final, meus irmãos, é você poder falar de pelo menos 3 coisas: do pecado, do arrependimento e da cruz. Essas 3 coisas não podem faltar de jeito nenhum. Você pode ampliar? Claro que pode. Você pode fazer o Deus, homem, que diz resposta. Deus é santo, Deus é justo, Deus é o Criador. Por ele ser o Criador, ele deve ser adorado. Conta lá a cena da Dona Clotilde. Olha que legal, você já tem uma ilustração aí para explicar, né? A cena da Dona Clotilde, seu Madruga, lembra? Né? Então é isso, é uma imagem que você pode usar. Mas o objetivo final é poder falar dessas 3 coisas: pecado, arrependimento e cruz. Observação: essas perguntas e abordagens são interessantes, mas elas serão melhores quanto mais natural, mais amigável e mais verdadeiro você for. Amém? Então, não simplesmente siga uma cartilha, sabe? Ponto negativo dos TJs. O cara veio com o texto decoradinho, irmão, falando comigo. Fiz uma pergunta, ele já sacou o celular e começou a pesquisar aqui, ó. Você entendeu? Não siga uma cartilha, tenha relacionamento com esse conteúdo, entende? E aí você, quanto mais natural, mais amigável, mais verdadeiro possível for, mais as pessoas irão ter interesse em te ouvir. Irmão, você precisa cativar o interesse, por isso você precisa ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, irmão. Se ele não ouvir você pregar o evangelho, não adianta, precisa te ouvir. Então não siga simplesmente uma cartilha, mas persiga o caminho para apresentar Jesus. Eu creio que os irmãos são homens e mulheres piedosos, crentes, tementes a Deus. Que se vocês estivessem em um seminário, uma escola, vocês seriam aqueles que tirariam as melhores notas. E porque eu creio nisso, eu creio que vocês já fizeram a lista com as pessoas que vocês vão evangelizar. Amém? Eu creio que o Senhor já tocou o teu coração. Se não, eu creio que você deixou para quando você fosse dormir, depois do almoço, da janta. E aí você vai lá sentar e vai escrever. Mas faça isso hoje ainda, tá? Porque vocês têm uma outra tarefa. Próxima tarefa, e essa tarefa aqui, eu sei, essa tarefa aqui já é exigir bastante daqui para amanhã, mas coloque isso como uma meta, é decorar os 10 mandamentos. Como é que você vai apresentar os 10 mandamentos? Decorar os 10 mandamentos. Decore não só os 10 mandamentos, a gente vai falar sobre isso na forma prática, mas decore os textos chaves que apresentam o evangelho, os textos bíblicos, amém?
Deixem dar encorajamento final, irmãos. Nós iremos ver que no domingo... Não vou dar encorajamento. Chega, já falei bastante. Só não encorajados no domingo. Amém, irmãos? Tem essa tarefa? Amém. Então, que o Senhor nos use. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor preparou o dia, a hora, esse momento, para que nós estivéssemos aqui e desfrutássemos desse tempo juntos e pudéssemos crescer em comunhão, termos esse tempo onde nós podemos aprender um pouco mais, de maneira bem didática, Senhor, como podemos apresentar a mensagem da cruz. Nós te rogamos, Pai, que isso não fique guardado na gaveta, possamos colocar em prática, fazer a lição de casa, orar por essas pessoas, orar muito por essas pessoas, estudar a sua palavra, estudar as respostas, pensar, decorar, Senhor, os 10 mandamentos e poder apresentá-lo isso, Senhor, que isso não fique apenas no nosso discurso ou na empolgação do momento, Pai, mas que o Senhor nos leve a, de fato, vivermos esse novo tempo, esse novo momento, Pai, essa nova fase enquanto igreja, Senhor, para a Tua glória, Jesus. Amém.